Saravá, jogo de damas, saravá, pessoal. Nesses momentos que o país está tão tumultuado, né, tão perturbado, a gente fica buscando momentos de se centrar, né, de estar mais inteiro com a gente mesmo. Essa angústia toda que a gente tem vivido no país, esse desespero, vamos falar o português claro, afeta muito a nossa saúde em todos os aspectos, né? Físico, mental, espiritual, enfim, pessoas com sono perturbado, eu pelo menos, o meu sono anda horrível, rangendo dentes, enfim. E, é, e a gente se distancia um pouquinho, e aí, independente do momento político, a correria da vida, né, da vida urbana, acabou nos distanciando de algumas estratégias muito populares, muito fáceis, né, de saúde que as nossas avós já dominavam, né, as nossas bisavós, nossos antepassados, tinham estratégias muito práticas, né, de se reequilibrar em todos os níveis de saúde. E para falar disso um pouquinho, eu vim trazer uma coisa que vocês podem achar exótico, mas ela não tem nada de exótico. É a medicina Ayurveda, que é uma medicina absoluta, praticada na Índia, ainda hoje, até em menor escala, porque o Ocidente acaba avançando para o Oriente, né? Mas é uma medicina de uma sabedoria incrível e que está ao nosso dispor, está ali na cozinha. É uma medicina que é focada na saúde, não na doença. O Ayurveda, a ciência da vida, que é a tradução do termo Ayurveda, ele se foca na saúde, na manutenção da saúde. Mas eu não quero falar muito, não, porque eu não sou uma especialista. Quem é especialista é a Margarete Mota, uma terapeuta ayurveda e naturóloga, que vai falar com a gente hoje sobre essa medicina espetacular. Eu falo espetacular porque eu já me tratei com medicina ayurveda e eu sei da eficiência, que maravilha. Bem-vinda, Saravá, querida Margarete. Bem-vinda ao Jogo de Saravá, Deus. Niobe. Olá a todos. Primeiro, antes de qualquer coisa, queria super agradecer o convite, Niobe, para ter esse espaço para a gente falar de coisas tão bonitas e tão necessárias, que é a saúde de uma forma mais natural e mais acessível, mais barata, que é aquilo que a gente sempre fez e que a gente acabou esquecendo, né? Pois é isso que eu digo, assim, quando eu fui estudar Ayurveda, lá fazer o curso, eu fui achando que era uma coisa sofisticadíssima, e ao longo das aulas, quando você vai conhecendo a história do Ayurveda, quando você vai conhecendo, né, como é que ele foi se desenvolvendo, se implantando, fala, gente, mas isso é a coisa mais natural, é o autoconhecimento, né? É uma coisa que a gente se distancia. Margarete, eu sou tagarela, não pode deixar eu falar muito. Margarete, conta pra gente, o que é o Ayurveda? A gente fala medicina, mas que nem a gente falou aqui um pouquinho antes, eu prefiro tratar como uma filosofia do que como medicina. Porque a Uhum. medicina a gente confunde até com o tratamento de doença, né? Exato. Na Conta pra gente o realidade, que é. Neo, na realidade, a gente fala aqui no Ocidente muito na medicina Ayurveda, acho que até para aproximar do ocidental, para o ocidental conseguir entender um pouquinho mais o que é o Ayurveda. Mas o Ayurveda é muito mais que medicina, né? É uma, como você disse, uma filosofia de vida. Ah, a palavra Ayurveda em si diz isso, né? A ciência da vida, no sentido da ciência, mas aquela que te aproxima de você mesmo, né? Que te mostra como viver da melhor maneira, da maneira mais equilibrada, mais saudável. O Ayurveda é um sistema, na verdade é chamado de Shastra, né? Na Índia, essa palavra em sânscrito que quer dizer esse conhecimento muito vasto e muito profundo. O Ayurveda tem procedimentos muito simples, tem coisas muito simples que nos ajudam a ficar mais próximos de nós mesmos, ter um autoconhecimento, saber como é que a gente funciona, como é que a nossa mente funciona, como o nosso corpo funciona. Infelizmente, a gente vai esquecendo disso, né, nessa correria,
coisa louca que é viver nesses tempos modernos. Então, o que o Ayurveda traz para a gente? Um conhecimento sobre nós mesmos, né? Ele nos traz um autoconhecimento, uma autoobservação que a gente vai perdendo. E o Ayurveda, como ele é muito antigo, né? Na realidade, não se tem assim uma certeza de quanto tempo o Ayurveda existe, né? E é chamado de Sanatana Dharma, ou seja, aquilo que sempre existiu e que sempre vai existir. Então, óbvio, tem literatura sobre a Ayurveda, então essa literatura que existe, que a gente chama de clássicos, né? Tem livros mais antigos, que aí tem 3.000 anos, 3.500 anos de idade, tem os mais recentes, 1.500 anos, 1.700 anos de idade. Mas o Ayurveda ele é anterior a isso, por isso que ele é chamado desse conhecimento perene, Sanatana Dharma, que sempre existiu e sempre vai existir. E a minha forma de entrar no Ayurveda foi assim, meio curiosa, porque eu entrei por uma necessidade, né? Eu fui para a Índia a primeira vez, eu tinha 20 anos de idade, e eu não falava inglês, eu fui para conhecer meu mestre espiritual, e aí eu estava de tênis, uma pessoa de 20 anos de idade colocaram um sari em mim, porque tinha que entrar de sari lá no lugar onde tem essa reunião, acabaram de colocar o sari, eu saí correndo, tropecei no sari, eu estava de tênis, eu tinha 20 anos de idade, e eu caí, bati o joelho numa coisa de concreto, me machuquei, enfim, ficou uma coisa complicada e nos próximos dias foi complicando, ficou cheio de líquido e, infelizmente, na Índia, a primeira opção é alopatia. Aí me levaram num médico alopata, ele viu que precisava retirar líquido do meu joelho e, né, ia tirar com uma seringa, com injeção, eu tenho pavor de injeção, aí eu não quis, eu falei, deixa assim, e voltei para o ashram, esse lugar onde eu estava hospedada. E nesse ashram é um prédio de 3 andares e tinha no andar de baixo um orfanato para crianças abandonadas, crianças órfãs, e tinha umas monjas que cuidavam das crianças. Eu não falava nada de inglês nessa época, e tinha uma monjinha, assim, bem jovem também, que só falava em bengali, mas aquela linguagem que vai além das palavras, ela me disse que ela ia fazer alguma coisa com o meu joelho. Que 2 vezes por dia, para eu ir no quarto dela, lá no orfanato, e ela fazia alguma coisa. E aí eu ia de manhã e à tarde, e ela fazia uma massagem no meu joelho com um creme, uma pastinha. E eu chorava, né? O primeiro dia eu chorei muito, o segundo também, porque era muito doloroso, né? Estava inflamado, estava bem complicado. A partir do 3º dia que melhorou, aí eu peguei esse creme, esse tubo, para olhar o que estava escrito Ayurvedic. Aí, assim, a minha primeira relação com o Ayurveda foi por um acidente, né? Eu me acidentei. Em 5 dias eu estava ótimo, não tinha nada de líquido no meu joelho, não precisei fazer nada e fiquei ótimo, nunca mais tive problema com o meu joelho. Aí, logo a primeira vez, eu me apaixonei. E aí eu comecei a estudar Ayurveda. Primeiro como autodidata, depois eu fui fazer cursos mesmo. Fiz curso no Brasil, cursos na Índia. E aí o que mais me impressionou, talvez tenha te impressionado também com a Ayurveda, é a simplicidade. Num primeiro momento, a gente acha complexo. Tem várias palavras em sânscrito, é uma forma totalmente diferente de se pensar a vida, que é essa forma de pensar a vida de uma forma simples. A gente complicou tanto a vida que voltar para o simples fica complexo. Então, o que me apaixonou no Ayurveda foi justamente isso, né? Voltar para o centro, voltar para mim mesma, me auto-observar, me conhecer, conhecer meus processos e saber como me cuidar. Então, isso foi, assim, extremamente apaixonante. E daí para frente, eu fui cada vez me aprofundando mais no Ayurveda. E aí o que eu percebi, estudando a Ayurveda, eu venho de uma família, eu sou a 8ª filha, né? Meus pais tiveram 8 filhos. E quando eu era pequenininha, não tão pequena, tinha 14 anos, adotaram uma bebezinha, nós nos tornamos 9. E do meu lado materno, nós somos descendentes de indígenas e de italianos. Então, minha mãe criou os 9 filhos, ela cuidando de todos nós, com esse conhecimento de plantas que ela teve da mãe dela, da avó, etc. Minha mãe era uma raizeira, grande conhecedora de plantas. Então, a gente só ia para o hospital, mesmo aqui em São Paulo, se fosse uma coisa de acidente, precisasse de uma cirurgia, uma coisa assim. Caso contrário, minha mãe resolvia tudo em casa, né, com plantas, com esse conhecimento que ela tinha. E, então, essa proximidade com plantas, com esse saber mais ancestral, faz parte da minha vida. Então, quando eu fui estudar Ayurveda, eu percebi que, na realidade, é a mesma coisa, com uma linguagem diferente, né? E é uma coisa que eu ouço, esses anos todos estudando Ayurveda lá na Índia, eu ouço principalmente dos professores mais antigos, né? Dos Vaidyas, que são esses
esses professores do Ayurveda, esses médicos do Ayurveda, que vêm de muitas gerações, são várias gerações só fazendo isso, né? Só trabalhando com a Ayurveda. E eles meio que dão assim, umas bofetadas na gente. Falam assim, por que vocês estão aqui estudando as nossas plantas? Não faz o menor sentido vocês virem para a Índia estudar nossas plantas. Vocês têm que voltar para lá, vocês têm um conhecimento gigantesco. No Brasil tem muito mais planta que na Índia, vocês têm que estudar as plantas de vocês. E é isso que eu faço, né? Eu sigo o conselho desses grandes Vaidyas. É importante vocês entenderem o Ayurveda, meu conceito, mas vocês têm que trabalhar com a Ayurveda com o que vocês têm lá, com as plantas de vocês, que é o que faz sentido para vocês. E isso é muito bonito, porque no começo eu confesso que a gente se confunde, a gente acha que estudar Ayurveda é você ir para a Índia, estudar as plantas de lá, estudar e trazer as coisas da Índia para cá, e não é isso. Né? É importante a gente entender o Ayurveda com esse sistema tão bonito, tão milenar, e que, na realidade, é uma linguagem que os nossos ancestrais falam, né? Os nossos quilombolas, os nossos raizeiros, os nossos indígenas, aliás, os povos originários de qualquer lugar do mundo, né? Não só aqui do Brasil, América Latina. Então, nesse processo de entendendo que a Ayurveda é muito mais simples do que eu tinha imaginado, hoje em dia eu falo inglês, né? Mas quando eu fui para a Índia as primeiras vezes eu não falava, e aí eu percebi que tinha uma necessidade minha, né, de democratizar o Ayurveda, que o Ayurveda fosse mais acessível para todo mundo. Uma das formas era, na realidade, que as pessoas vissem alguns documentários. Tem vários documentários sobre a Ayurveda. Holandês, francês, inglês, americano, tem vários. Mas esses documentários não têm legenda em português. E aí, a primeira coisa que eu fiz, muitos anos atrás, foi um canal no YouTube onde eu reuni esses documentários todos com essa ideia, né, de que as pessoas tivessem acesso a esses documentários. E eu não entendo muito essa parte de tecnologia, etc. Aí o YouTube, né, derrubou meu canal, porque na verdade eu estava reunindo documentários, né, que eu não pedi permissão, nem sabia, né, como a coisa funcionava. Aí eu pensei, bom, então comecei a procurar se tinha algum documentário brasileiro falando sobre Ayurveda, ou latino-americano, sei lá, falasse espanhol, pelo menos não tinha. Aí eu falei, bom, então vamos fazer um documentário, né, já que não tem como produzir. E na minha inocência e ingenuidade de uma pessoa que não é desse universo, né, do cinema, eu achei que não fosse uma coisa tão complexa produzir um documentário. E aí foi ótimo, porque aí quando você não sabe, você vai e faz. Aí fui para a Índia com uma amiga, trabalha com cinema, ela tem uma câmera legal, e a gente falou, vamos gravar, começar a gravar um material para a gente algum dia produzir esse documentário. Aí nós ficamos na Índia 2 vezes gravando esse material, principalmente no sul da Índia, e aí quando eu voltei, eu também fui motivada por esse documentário por conta do meu trabalho com a Ayurveda na clínica e de ver como as pessoas ficavam muito melhores com elas mesmas, saúde, pessoas que se recuperavam, inclusive, de coisas muito complexas, né? Questões muito complexas de saúde. E de ver isso acontecendo muito frequentemente na Índia. Pessoas se curando de artrite reumatoide, vários tipos de câncer, coisas bem complexas. Ou vivendo muito melhor, por exemplo, uma pessoa com portador de esclerose múltipla, vivendo com muita qualidade de vida. As pessoas precisam disso. E começou, na minha clínica, vir muita gente com esse tipo de problema. E aí eu percebi a minha limitação enquanto terapeuta, enquanto naturóloga. Eu falei, eu não tenho condições de tratar uma pessoa com um câncer avançado, por exemplo, uma esclerose múltipla. O que eu posso fazer é aproximar essas pessoas de pessoas que podem fazer isso, né? Então, que são meus professores na Índia, etc. Aí eu comecei a fazer um trabalho de acompanhar pessoas em tratamento lá na Índia, porque a grande maioria dos brasileiros não fala inglês, né? E as pessoas também se assustam quando vão para a Índia. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de acompanhar as pessoas lá em tratamento, traduzir, acompanhar, dar apoio emocional. E aí eu percebi que assim, precisava trazer isso mais próximo para o Brasil, né? Não é todo mundo que pode ir para a Índia. É uma viagem cara. Então, como é que eu podia trazer o Ayurveda para a realidade de quem não vive isso, que não tem essa realidade de poder ir para a Índia fazer um tratamento lá? Então,
uma das ideias de democratizar o Ayurveda foi produzir esse documentário. Quando a gente começou a correr atrás de produtora, aqui para editar o filme, aí que eu vi que era realmente muito caro. Mas falei, agora já está gravado, vamos produzir, né? Eu tenho essa coisa, não, tem um projeto, vamos até o final. Se tiver obstáculo, a gente vai achar como é que a gente vai contornar esse obstáculo para tornar a coisa viável. Reduzindo uma história muito longa, eu gastei todo o dinheiro que tinha em conta, poupança, etc. O filme chegou só na metade, eu fiquei frustrada. Porque eu estava na metade, eu queria terminar. E aí fala com um, fala com o outro, alguém me deu uma ideia, um amigo me deu a ideia de fazer uma campanha na internet, um crowdfunding, né, com essas vaquinhas online. E foi assim que a gente terminou o filme. Fizemos uma campanha na internet, conseguimos o dinheiro que faltava para terminar o filme, e ele está aqui, ó, lindo, maravilhoso, terminado. O nome do filme é Ayurveda, A Cura Possível. Por que a cura possível? Justamente por conta do meu trabalho, né, de ver pessoas com questões de saúde muito complexas sendo curadas, né, e questões onde muitas vezes a medicina ocidental não tinha uma resposta, né, e ver que há uma luz no fim do túnel para essas pessoas, né, que o Ayurveda muitas vezes, não só o Ayurveda, né, no caso falando sobre o Ayurveda, mas o Ayurveda muitas vezes pode ser essa resposta. Então, deixa eu te interromper. Ele foi lançado. Deixa eu te interromper um pouquinho, Margarete. A Ayurveda, quando eu fiz um curso lá, né, com um professor, há muitos anos atrás, ele me falou que tem livros de mais de 2000 anos antes de Cristo que descreve uma plástica de nariz que é absolutamente atual. Essa sabedoria do Ayurveda, e ele sempre fazia questão de frisar, não tem nada, no Ayurveda não existe uma pesquisa assim, se isso é verdade ou é mentira, como é que se chegou, é tudo por iluminação, né? Uma coisa absolutamente longe do nosso saber, né? Muito longe do nosso saber. Como é que você faz para aproximar, por exemplo, a pessoa que vai pela primeira vez e fala, eu tenho uma enxaqueca que não cura, eu não sei o que é, de onde é. Como é que você... Mas eu já tomei de tudo, eu não acredito muito em homeopatia, eu não acredito... mas é a última coisa... Como é que você faz para trazer essa pessoa que já está em desespero de causa? Tá. Na realidade, Niobe, o que é muito lindo no Ayurveda é porque olha para o ser humano inteiro, né? A gente não vai tratar, por exemplo, estou com enxaqueca, o que eu vou pensar, o que eu posso fazer para resolver a enxaqueca desse paciente? Ou estou com uma gastrite, ou estou, por exemplo, com artrite reumatoide, ou qualquer outra questão de saúde, né? O Ayurveda entende que a gente se desequilibra como um todo. Então, esse desequilíbrio pode resultar numa enxaqueca, numa gastrite, etc. Então, o que a gente faz? A gente tem uma conversa, numa consulta, a gente tem uma conversa longa com o paciente para entender o funcionamento daquele paciente, para entender onde foi que ele desequilibrou. Porque a gente não adoece, essa enxaqueca que a pessoa está agora, não é uma coisa que aconteceu, ela foi dormir extremamente bem, e ela amanheceu, sei lá, com uma artrite reumatoide, ou com um câncer, ou com uma outra questão de saúde. A gente adoece, a gente leva um tempo longo para adoecer. O problema que eu vejo que acontece com a gente é que nessa coisa meio alucinada desse viver moderno, a gente não se auto-observa. Então, o que o Ayurveda traz é essa auto-observação. Você vai percebendo, o meu sono não está bom, a minha digestão não está legal, eu estou acumulando líquido nos pés, por exemplo, estou começando a reter líquido nas pernas. Então, o que está errado em mim? Não é essa retenção de líquido nas pernas, é o todo que está com um desequilíbrio. Então, a gente vai observando a pessoa, fazendo várias perguntas para entender de onde começou isso. Então, a gente observa que há um desequilíbrio maior, né? Não é só a enxaqueca. E pode ser que esse desequilíbrio tenha começado com uma coisa pequena. Pode ser, por exemplo, com uma dificuldade de digerir algumas coisas, uma digestão mais lenta. Por exemplo, o Ayurveda entende que a digestão ela é fundamental para a saúde.
E é uma coisa que a gente não dá a menor atenção. A outra coisa que é fundamental para a saúde no Ayurveda é a gente evacuar todos os dias. No Ocidente parece uma coisa absolutamente normal, a pessoa evacuar a cada 3 dias, a cada 5 dias, uma vez por semana. Para o Ayurveda, essas duas coisas mostram que há um desequilíbrio grande acontecendo, se a gente não fizer nada, vai resultar lá na frente, esse lá na frente, dependendo da pessoa, pode ser algumas semanas, meses ou anos. Tá? Então, esse processo, e é muito lindo entender isso. O Ayurveda entende, por exemplo, o processo de adoecimento em fases, né? Então, há 6 fases nesse processo de adoecimento, onde a 6ª fase é quando a doença está instalada no corpo físico e já traz complicações, como, por exemplo, uma artrite reumatoide, ou uma esclerose múltipla, ou um câncer. Mas tudo começou, por exemplo, com uma indigestão, uma dificuldade de digerir, ou com constipação. Então, tudo começou com uma coisa muito simples, simples entre aspas, mas se você não der atenção a isso, isso vai complicar, vai trazer um desequilíbrio na pessoa inteira. Conta pra gente o que é o fogo digestivo no Ayurveda. O fogo digestivo tem um nome que eu acho muito bonito, que é Agni, né? E é muito bonito a gente pensar, inclusive, no Agni como fogo digestivo, mas ele está presente em tudo o que acontece. Inclusive, eu acho muito interessante na Índia, por exemplo, tudo começa com fogo, né? Em qualquer cerimônia tem uma cerimônia de fogo, porque o fogo é central. Então, em cada uma de nossas células tem Agni, porque para fazer digestão precisa de fogo. Então, esse fogo digestivo, ele está presente em todas as nossas células, inclusive na nossa mente. É o que permite que a gente faça a digestão das emoções, né? Então, o Ayurveda diz que tudo aquilo que não é digerido, ele se transforma em toxinas. Essas toxinas, elas vão, primeiro, estar contidas ali nessa região, né, do trato gastrointestinal. Se a gente não eliminar essas toxinas, elas vão circular, né, com circulação sanguínea e linfática, ela vai circular por todo o nosso corpo e aí ela vai para todo o corpo. E se instala onde a gente tem mais fragilidade. Todos nós temos, por conta do nosso próprio sistema, como a gente funciona, nós temos fragilidades diferentes. Tem gente que tem uma fragilidade maior no sistema nervoso, outras pessoas vão ter uma fragilidade maior, por exemplo, nas articulações. Todos nós temos fragilidade. Essas toxinas, quando elas se juntam, por conta da não digestão, quando o nosso fogo digestivo não está funcionando adequadamente, elas vão circular no nosso corpo e se instalam onde a gente tem mais fragilidade. E aí começa um processo de adoecimento. Então, esse fogo digestivo, ele é muito interessante porque assim, ele está presente em tudo, não é somente em nós. O nosso planeta, por exemplo, o que tem no centro do nosso planeta? Fogo. Né? O nosso planeta ele está incandescente ali dentro. E o nosso planeta ele está em processo de transformação, como nós também. E uma coisa muito interessante, que até deixa claro, assim, quando há vida, quando não há vida, é o fogo. Quando uma pessoa morre, qual é a primeira coisa que começa a acontecer? Ela começa a perder temperatura. Né? O fogo digestivo vai embora. Esse fogo que está presente em nós, ele vai embora. E a temperatura do ser humano tem um limite ali bem pequeno, né? Abaixo, você entra em hipotermia e você pode morrer. Acima, você pode morrer também, né? Então, o que mantém essa temperatura em nós é o Agni, esse fogo digestivo responsável por todas as transformações em nós. Todo o processo de metabolismo e digestão que acontece em nós, quem faz isso é esse Agni. É importante frisar que é digestivo não só de orgânico, é mental, espiritual. Exato, né? tudo. É como eu falei, até as nossas emoções, elas precisam ser digeridas, né? O que não for, e é importante lembrar, o que não é digerido se transforma em toxinas. Então, o que Margareth, toxinas? O que não é digerido. Não, eu queria te pedir uma dicasinha. Eu sei que tem umas coisas caseiras assim para a gente ativar o fogo digestivo, para manter uma coisa meio uma rotininha diária. Claro que isso ficaria para o fim do programa, mas como a gente está falando disso agora, eu queria que você desse uma dica, por exemplo. Eu sei que tem lá uma panaceiazinha fácil de fazer em casa, que eu faço, enfim.
Sim, e essa dica ela é legal até por conta do momento, né? A gente daqui a pouco entra num momento que vai ficar mais frio, outono, inverno. Tem uma receitinha no Ayurveda, esse nome Panaceia é bem brasileiro, né? Brasileiro adora dar nome para as coisas. Se for para a gente, não vai encontrar ninguém que sabe o que é Panaceia. É um nome que a gente... O que a gente aqui no Brasil chama de Panaceia é uma receitinha muito simples e muito fácil da gente fazer, porque são coisas que a gente tem em casa, tá? Então, ela serve para duas coisas. Uma, para melhorar a nossa digestão. Quando a pessoa está com a digestão lenta, come coisas que ficam ali pesadas, a sensação de comer um boi. Então, o que você precisa? Limão fresco, gengibre. Tá? Então, você vai pegar gengibre fresco e limão fresco. Então, rala esse gengibre fresco e espreme esse gengibre ralado num tecido, num voal, em alguma coisa, para você retirar somente esse suquinho, né? Esse sumo do gengibre. Pega o limão fresco e espreme. Então, você vai colocar num copo ou numa xícara a mesma quantidade de suco de limão fresco que você acabou de espremer e a mesma quantidade desse sumo de gengibre. Você coloca uma pitada de sal. Se você tiver sal de rocha, melhor. Só não pode ser esse sal de cozinha de supermercado industrializado. Pode ser sal marinho, né? Pode ser um sal grosso, tá? Que não seja um sal industrializado. Uma pitada de sal e você coloca açúcar mascavo ou rapadura, né? De boa qualidade ali ralado. Isso é a gosto, né? Você mistura e você toma isso. Se é para melhorar a digestão, você toma uma colher de chá, ou pode ser uma colher de sobremesa, uma meia hora antes das refeições. Isso vai abrir o apetite. Você pode dar, inclusive, para criança, para idoso que tem mais dificuldade. Para idoso e para criança, é legal você diluir. Você dilui um pouquinho de água para ficar mais palatável para uma criança ou um idoso, né? Então, você toma isso antes das refeições, porque ajuda na digestão, ajuda a abrir o apetite e ajuda na digestão. Tá? E é uma ótima coisa para ajudar a eliminar toxinas também. Então, não deixa a gente acumular toxinas no corpo. Tem uma outra versão que eu acho muito legal, que é para essa época que a gente começa a juntar muco, ficar resfriada, etc., que é a mesma coisa. A mesma quantidade de sumo de limão, e esse suco de limão e o sumo do gengibre. Só que ao invés de você colocar sal e colocar a rapadura, o açúcar mascavo, você coloca, por exemplo, uma quantidade de 3 colheres de sopa de suco de limão, 3 colheres de sopa de sumo de gengibre, você coloca de 30 a 60 gotas de própolis e coloca uma colher de sopa de mel. Tá? Mistura tudo. E se a pessoa estiver com a garganta inflamada, resfriando, ou tem sinusite, por exemplo, aí você toma uma colher de chá a cada 1 hora. É um santo remédio, e assim você faz justamente antes da gripe ficar assim, né, te derruba. É maravilhoso. Você faz um dia inteiro, isso é uma coisa que eu faço sempre, super funciona. E se a gripe já estiver instalada, é só você aumentar a quantidade de própolis. Coloca lá umas 80 gotas, é um santo remédio e super funciona. Margarete, agora me conta um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Como é que você aplica o teu trabalho? Uhum. Bom, um dos trabalhos, eu trabalho como terapeuta, né, eu atendo na clínica, mas um trabalho que eu faço e que eu gosto bastante, que sou apaixonada por ele, é a divulgação do Ayurveda, né? Começou com esse primeiro documentário, Ayurveda Cura Possível. Há 12 outros, eu gostei tanto da história, que nós escrevemos 12 outros roteiros para 12 outros documentários. E não dá para falar de Ayurveda com um documentário, né? Então a gente percebeu que a gente precisa falar mais sobre isso. E, principalmente, nesse documentário, no final dele, a gente faz um link que é com as nossas práticas ancestrais aqui dos nossos indígenas, nossos raizeiros, quilombolas, etc. Porque o que os nossos raizeiros, quilombolas, indígenas fazem é a Ayurveda, só que com uma linguagem diferente. E uma outra coisa que eu percebi nesses anos todos estudando Ayurveda, indo para a Índia, é que a gente também não pode ficar... Eu amo a Índia, sou apaixonada por Ayurveda, mas a gente não pode ficar voltada para a Índia, voltada para o Ayurveda e de costas para as nossas tradições, de costas para esse conhecimento maravilhoso que a gente tem aqui. Inclusive, é isso que a gente ouve lá dos grandes vairas na Índia, né? Então, o que eu percebi é que, na realidade, esse conhecimento todo, esse conhecimento que minha mãe tinha, por exemplo, isso é Ayurveda. A gente
tem aí os detentores desse conhecimento envelhecendo, falecendo e não tendo gerações novas, as próximas gerações interessadas, né? Porque, infelizmente, a gente vai muito para a alopatia, infelizmente. Então, tanto o Ayurveda quanto esse conhecimento todo que a gente tem aqui, ele é maravilhoso como prevenção, e, inclusive, para o sistema de saúde único que a gente tem aqui com o SUS, ele é maravilhoso, porque, assim, prevenir, tem aquele ditado, prevenir é melhor que remediar. Então, se a gente previne o adoecimento, a gente economiza muito dinheiro, muito sofrimento, muita vida, né? A gente tem mais vida e mais tempo. Então, um dos trabalhos que eu faço é de divulgação mesmo do Ayurveda. Tem essa necessidade minha de que o Ayurveda seja uma coisa mais democrática, que o Ayurveda seja mais acessível. Então, uma das coisas que a gente vai continuar fazendo são documentários para viabilizar esse conhecimento para mais pessoas. Eu organizo todos os anos aqui, a partir do ano passado, começou a ser em São Paulo, que é o Encontro Latino-Americano de Ayurveda. Esse encontro, na realidade, embora o nome seja Encontro Latino-Americano de Ayurveda, no encontro a gente traz também raizeiros, indígenas, desse ano a gente vai trazer também os quilombolas, porque o que eles fazem é, na realidade, a gente falar, trazer esse conhecimento e a gente vê que, na realidade, é tudo a mesma coisa. Tá? A outra coisa que eu faço eu tenho uma escola que chama Escola de Saberes Ancestrais. Nessa escola, uma coisa que eu particularmente acho fundamental é a gente viabilizar o Ayurveda. O Ayurveda não pode ser uma coisa para quem tem dinheiro somente, né? Não pode ser uma coisa elitizada. Então, na escola, a gente vai ter um ambulatório, que é um período de 6 meses, porque a gente entende que o Ayurveda trouxe muita coisa maravilhosa para a nossa vida. Então, uma forma da gente devolver para a sociedade é atender gratuitamente, principalmente quem não tem condições de pagar. E eu acabei de chegar da Índia e uma das coisas que eu queria muito fazer na Índia era visitar um hospital público do Ayurveda. O Ayurveda na Índia é extremamente barato. Então, existem hospitais públicos que atendem população absolutamente carente, que não tem dinheiro para nada. Não tem como pagar uma consulta nem os medicamentos. Então, eu fiquei encantada. E eu chorei quando eu entrei no hospital, porque eu falei, gente, isso é muito SUS. Ou seja, é absolutamente viável colocar o Ayurveda no SUS. O que a gente precisa é de vontade, né, de juntar as pessoas que trabalham com a Ayurveda e falar, vamos fazer. Então, eu acredito que sim, é absolutamente possível. É uma das coisas que eu estou trabalhando agora, esse ano de 2019, para a gente fazer isso, ver como a gente coloca isso em AMA, UBS, até a gente conseguir chegar no hospital, né, no hospital público. Porque, né, a acupuntura fez esse trajeto, né? E, a homeopatia também fez esse trajeto e acabou conseguindo. Se não me engano, eu li até que tem massoterapia, alguns massoterapeutas já conseguiram também chegar ou seja, acho que eu sou muito fã da filosofia Ayurveda e eu percebo que cada vez que eu falo isso com alguém que não conhece, a pessoa acha que é uma coisa, isso é coisa para indiano, isso é ou nem sabe do que se trata, e é uma coisa absolutamente maravilhosa, assim, eu experimentei, eu te contei, né, eu fiz esse tratamento, assim, eu aconselho todo mundo a conhecer, pelo menos, porque é um processo de autoconhecimento incrível e com práticas que no princípio podem parecer muito, muito complicadas, mas é porque a vida se sofisticou, a gente tem que... Exato. E isso Margarete, que é muito lindo. É saber que é possível, é viável, é simples. Basta a gente ter o desejo, o interesse, se juntar e falar, vamos fazer. Divulgar, né? Divulgar o Ayurveda, porque eu acho que ele ainda é pouco divulgado. E o Ayurveda, eu não sei se você sabe, ele entrou, uma das 29 práticas das PICs, que são as práticas integrativas e complementares da saúde no SUS. Então, o Ayurveda já está pronto. Agora a gente precisa implementar. A política já está aí. Então, agora a gente precisa ir lá e falar, bom, como é que a gente faz a coisa acontecer? Então, vamos fazer. Que legal, não sabia. Essa informação é muito importante. Essa informação é bem bacana. Gente, a gente está encerrando aqui esse programa incrível com a Margarete Mota, terapeuta Ayurveda, naturóloga, que deu aqui um
pouquinho de nada. Eu falei para ela, nossa, difícil a gente explicar o que é o Ayurveda num jogo de damas, mas queria que você se sentisse à vontade para voltar no programa. A gente gostaria muito de ouvir outras coisas a respeito de outra. A gente sabe que a Ayurveda é uma prática muito ampla, que é, né, enfim, e que às vezes as pessoas pensam, não, isso é só para um resfriado. Não, a Ayurveda ele trabalha com coisas complicadíssimas e ele tem resultados incríveis. Eu sou testemunha disso. Uhum. Margarete, deixa seu recado, o seu saravá aí para o povo. Enfim, como é que as pessoas te encontram? Uhum. Olha, então, mais uma vez, agradecimento profundo, Nioli, pelo convite. Esse ano, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, vai acontecer o terceiro ELA, Encontro Latino-Americano de Ayurveda. A gente ainda não tem o espaço específico onde vai acontecer, mas essa semana a gente está vendo isso, aí eu passo para vocês. Então, vocês me encontram no meu WhatsApp, código 11 981447526, ou me encontro nas redes sociais com o nome Margarete Mota, Margarete com TE e Mota com um T só. E temos muita coisa para compartilhar no Ayurveda. O Ayurveda tem que ser acessível, a gente está trabalhando para isso. Obrigada, querida. Pessoal, assina o canal, o Jogo de Damas, que olha só que coisa, que entrevista incrível que a gente trouxe hoje. Estou aqui super emocionada, e aposto que a Polly também, porque a gente é super adepta do Ayurveda. Enfim, se inscrevam no Jogo de Damas, compartilhe nossos vídeos, divide, manda suas dúvidas, manda e-mail, a gente está super aberta. Margarete, mais uma vez, muito obrigada pela tua generosidade e saravá todo mundo, que a gente tenha muita saúde. Amém, saravá, meu povo. We were living in a certain illusion that modern medicine can solve all problems in the healthcare. And what we are seeing that there are certain limitations. There is a kind of medical power that as soon as you discover you have a disease, it's organized as an enterprise. Your body becomes a number. You become a number who has a disease. What can be the role of a disease in the life of a person? It depends how the person approaches the disease. Our wish is to enlighten people that the journey to the inner world has to be more than the outer world.